Moro em uma cidadezinha rural muito pequena. A população é de apenas alguns milhares, e a cidade mais próxima está a algumas horas de distância. Mas a maioria das pessoas que mora aqui é próxima. Com tão poucas pessoas, todo mundo conhece todo mundo, e todos sabem tudo o que está acontecendo na cidade. Na época eu estava no ensino médio, e tinha um melhor amigo, o Chris, com quem eu saía praticamente todos os dias durante o outono. Havia muita conversa sobre uma fazenda abandonada na cidade, que as pessoas estavam explorando. Eu nunca fui do tipo que fazia essas coisas, mas o Chris era, e eu estaria mentindo se dissesse que não estava curioso. Supostamente, esta fazenda estava abandonada pelos proprietários há anos, deixada para apodrecer na periferia da cidade nos últimos 5 anos. Agora, estando no ensino médio, os rumores sobre ela se espalharam como fogo, com pessoas contando histórias e desafiando outras a explorá-la. E foi em uma noite de final de semana que o Chris mencionou isso para mim. Não tínhamos mais nada para fazer, e o Chris estava realmente animado para ver do que todo mundo estava falando. Depois de encontrar algumas lanternas, entramos no carro e dirigimos até a fazenda. Só sabíamos em qual estrada ela ficava, mas não foi muito difícil de encontrar. Da estrada dava para ver a casa apodrecendo ao longe, mas não conseguíamos encontrar a entrada da propriedade. Era provável que estivesse tomada pela vegetação e nem mesmo existisse mais. Então estacionamos na estrada e começamos a caminhar pelo campo em direção à casa. Era quase 1 da manhã, então a lua iluminava o campo o suficiente para nos orientar. Conforme nos aproximávamos, parecia que a noite ficava cada vez mais silenciosa, até chegarmos lá. A casa estava cercada por mato e trepadeiras crescendo pelas paredes de madeira do lado de fora. O Chris liderou o caminho, contornando para a frente, onde a porta estava faltando, nos dando fácil acesso ao interior. Entramos e começamos a percorrer os cômodos, olhando para o lixo no chão e o interior em decomposição, nos fazendo questionar por que havia sido abandonada para começar. Depois de 1 minuto ou 2 vimos tudo no primeiro andar e subimos para o segundo. Era muito mais escuro lá em cima, quase como se não houvesse janelas para deixar entrar a luz da lua. Ambos ligamos nossas lanternas e as movemos ao redor. Havia apenas 2 quartos lá em cima, um do lado esquerdo do corredor e outro do lado direito. O Chris foi para o lado esquerdo e encontrou a porta trancada. Enquanto ele estava lutando com aquela porta, eu fui para o outro quarto, que aconteceu de estar destrancado. Estava completamente vazio, com mofo no teto e nada mais. Mas havia uma única janela com tábuas pregadas. Curioso, me aproximei e me perguntei por que eles precisavam bloquear uma janela no andar de cima. Agachei para investigar e olhei entre 2 tábuas para ver o que estava do lado de fora da janela, iluminada pela lua. Eu pensei que talvez tivesse acesso ao telhado ou algo assim, mas não tinha. Essa janela estava apenas de frente para o campo de onde viemos. E enquanto olhava para a grama iluminada pela lua, vi uma figura se aproximando da fazenda não muito longe. Saí rapidamente da janela e sussurrei para o Chris que alguém estava vindo para lá. Meu coração já estava acelerando. Acho que ver a figura sozinha foi o que realmente me assustou, sabendo que não eram apenas outros adolescentes explorando o local. O Chris parecia nervoso também, indo até a janela para ver por si mesmo. Mas paramos imediatamente ao ouvir passos entrando na casa lá embaixo. Ficamos congelados no lugar, no meio do cômodo vazio, com medo de dar um passo e correr o risco de sermos encontrados. A pessoa caminhou lentamente pelo primeiro andar, foi até as escadas e começou a subir. Nós 2 apenas olhamos para a porta aberta, ouvindo os passos se aproximarem do topo, e se aproximarem ainda mais, até que a grande figura de um homem apareceu na nossa frente. Ele estava de costas, destrancando a porta trancada. Enquanto ele ficava no corredor escuro, a apenas 4 ou 5 pés de nós, eu prendi a respiração esperando que ele não se virasse. Mas quando ele abriu a porta, eu fiz contato visual com outro homem que estava do outro lado da sala. Nosso olhar foi quebrado quando o homem entrou na sala e fechou a porta atrás dele. Mas ouvimos sussurros imediatamente depois. O Chris e eu fizemos nossa jogada, correndo pelo corredor e descendo as escadas, ouvindo a porta se abrir, e os passos se aproximando atrás de nós enquanto fugíamos da casa e corremos para o campo.
Não paramos até chegarmos ao carro e sairmos de lá. Durante toda a viagem de volta para minha casa, nenhum de nós disse uma palavra. Estávamos ambos em choque e absorvendo tudo. Fomos estúpidos por sequer irmos lá. E eu não vou defender nenhuma de nossas ações, mas sinto que havia algo mais acontecendo naquela fazenda.